Bom dia, meu irmão, graça e paz a todos aqueles que terão acesso a esse conteúdo. Nós estamos passando aqui para deixar uma breve devocional, uma breve meditação na Escritura. Nós estamos caminhando na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, hoje vamos do verso 17 em diante. Diz assim o texto: E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo a pedra angular. Sendo ele mesmo a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Que texto maravilhoso, né? Paulo completa essa porção que vai do verso 11 até o verso 22. Paulo vem tratando da reconciliação que Cristo fez na cruz, de judeus e gentios, essa nova sociedade que Deus está criando em Cristo Jesus. E aqui Paulo vem pontuando como éramos, como estávamos, o que Deus fez. Éramos estranhos às alianças, éramos estrangeiros, inimigos. Deus foi nos trazendo em Cristo Jesus por meio do sacrifício da cruz. E ele continua dizendo, por meio dele. Nós temos trabalhado essa questão de que nada ocorre fora de Cristo. Nada ocorre fora de Cristo e tudo está em Cristo e tudo por meio de Cristo. Todo acesso a Deus é sempre por meio de Cristo, nunca fora dele. E aqui Paulo deixa muito claro, dizendo que o nosso acesso é por meio de Cristo, né? Aplicado a nós, obviamente, pelo Espírito, mas por meio de Cristo. Ele diz que Cristo veio trazendo paz, evangelizando paz, né, para os que estavam longe, para os que estavam perto, né? E ele diz, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai. É interessante que esse anúncio de Cristo é de paz, né? Aponta o nosso pecado, revela a nossa situação, mas o Evangelho é uma boa notícia, uma notícia de paz. Essa paz só é obtida em Cristo Jesus. Essa paz só é obtida por meio do que Cristo fez na cruz. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo vai dizer no capítulo 5, dizendo que fomos justificados pela fé, agora temos paz com Deus. Temos paz. Uma vez justificados ou regenerados, temos paz com Deus e desfrutamos da paz de Deus. Por isso, tudo isso é alcançado por nós na cruz, né? Concedido a nós pelo sacrifício de Cristo na cruz. Por isso, Paulo diz, por meio dele temos acesso ao Pai em um só Espírito. O Espírito Santo é quem administra, é quem aplica essas conquistas de Cristo na cruz à nossa vida, né? Mas quem conquista é Cristo, né? Então nós vemos aí a Trindade toda envolvida em nossa redenção, em nossa salvação, em nossa santificação. Nós podemos ver que nós estávamos longe, como Paulo diz. O Senhor veio pregando a paz, nos unindo, transformando judeus e gentios em uma só nação, em uma nova sociedade,
e nos deu esse acesso ao Pai pelo o Espírito. E aí ele continua dizendo: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Não somos mais estranhos, não somos mais alheios a Deus, não somos mais inimigos de Deus. Não, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Somos membros da família de Deus. Deus, então, nos chama, Deus nos declara justo, Deus nos regenera e Deus nos adota como seu filho. Uma coisa que é muito pouco falado é justamente a doutrina da adoção, né? Nós gostamos da regeneração, eleição, predestinação, justificação, glorificação, mas não podemos nos esquecer que no ato em que somos regenerados, Deus nos adota como seus filhos. Por isso aqui Paulo diz: santos e membros da família de Deus. Observe que tudo isso é um ato de Deus, de Cristo, né? Conquistado na cruz do Calvário, conquistado na cruz do Calvário. E aí o verso 20 diz: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O fundamento dos profetas e dos apóstolos é a Escritura que nos foi deixada, que foi ensinada, ou seja, é o fundamento que os apóstolos lançaram, é a palavra do Senhor, é o que os apóstolos pregaram, o que os profetas fizeram, é todo esse arcabouço doutrinário e que se complementa ao nosso fundamento. É interessante, meus irmãos, pensarmos nisso e aplicarmos isso à nossa vida cristã. Qual a nossa reação, ou qual tem sido a nossa reação com essas verdades que são apontadas no texto? Pensar que Cristo nos trouxe paz, pensar que nós estávamos longe, Ele nos adotou como seus filhos, pensar que nós fomos alcançados pela graça, o Espírito Santo aplicou essas verdades ao nosso coração, pensar que não somos mais estrangeiros e nem peregrinos. Não, agora nós somos concidadãos, membros da família de Deus. Pertencemos à casa de Deus, pertencemos à família de Deus. Pensar que nós estamos sendo edificados sobre o fundamento da palavra, da qual Cristo Jesus é a pedra angular, é a pedra principal, é a pedra que os edificadores rejeitaram. Qual tem sido a nossa relação com esse Evangelho? Qual tem sido a nossa resposta a tudo isso? Será que tem sido negligência? Será que é um amor utópico? Será que é um amor sem ação? Né? Será que temos nos dedicado a esse Senhor que revelou tão grande maravilha e graça a nós? Ou será que o nosso amor é apenas de palavras? É apenas de palavras. Falamos, mas não nos dedicamos a esse Senhor. Nós temos as pessoas falando, né? Eu amo. À medida do quanto nós amamos, nós nos dedicamos. Essa é uma verdade. Quanto mais você ama alguém, mais você se dedica a esse alguém. Quanto mais você ama algo, mais você se dedica a algo. Agora eu faço a pergunta: a julgar pelo tanto que nós nos dedicamos ao nosso Senhor, que tamanho será o nosso amor? Quanto nós o amamos? A julgar pelo tanto que nós nos dedicamos a Ele, o tempo, os recursos, investimentos, será que nós realmente o amamos, assim como nós falamos? Às vezes cantamos, né? Meu Deus é tudo, meu Deus, Tu és tudo que eu tenho, Senhor, sem Tu eu não vivo, Senhor, tudo entregarei, Senhor isso, Senhor aquilo. Será que a nossa prática de vida tem revelado realmente isso? Parece-nos que nós somos o Senhor, a julgar pelo que fazemos, a julgar pelo que pensamos e a forma com que vivemos. Devemos meditar nisso.
Devemos pensar nisso. Eu amo o meu Senhor e como demonstro esse amor a Ele? Como evidencio esse amor que me foi revelado na cruz? Com gratidão. Gratidão, um coração grato, uma vida grata a Deus. Que Deus nos ajude a pensar nesses pontos e a confrontar a nossa vida com essas verdades. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.